Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Shalom 690M, FM 91.7. Que bom ter você, sua audiência. Boa tarde, queridos internautas, você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Também que está pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial. Acolho com carinho a cada um, seja bem-vindo. Onde estiverem, dê seu like, é tão simples. E se torna um divulgador da misericórdia divina. Agrada o coração de Jesus, recebe as graças e outros também acolhem a misericórdia divina. Estamos aqui abrindo a Hora da Misericórdia com o nosso querido Diego Macedo, esse momento com Santa Faustina, que tanto nos agracia, nos salva, nos leva a nosso Senhor. Queridos, continuamos aqui vendo agora a opinião dos bispos, ou seja, todos os bispos eram unânimes e concordavam que, enquanto a devoção da Divina Misericórdia era em si muito boa, o problema era a sua forma de divulgação, especialmente a questão das revelações de Irmã Faustina. Mas tem motivo para isso, nós vamos ouvir. Por isso eles assumiram posições bem diferentes diante do desenvolvimento da devoção, desde posições sendo contrárias, como aconteceu em Bialystok, outras opiniões muito cheias de reserva e aguardando a opinião da Santa Sé, como por exemplo em Plock, e as benevolentes, tolerantes e com uma permissão provisória da imagem, como nas igrejas de Tarnał. Paralelo a essa história tem o fato acontecido nesse mesmo ano, ou seja, maio de 1957, em que o primaz da Polônia, Dom Estevão, havia devolvido ou enviado o parecer da devoção à Divina Misericórdia para o Vaticano. No mesmo mês, ele proclama o início da grande novena. Estava contido no programa pastoral de 9 anos que prepararia os poloneses para o milênio do batismo da Polônia. Se sabia claramente, não era nenhum segredo, que nessa situação o primaz não estava muito interessado com o desenvolvimento de uma nova devoção, diferente da devoção mariana. E era essa devoção a Nossa Senhora que constituía o fundamento da novena. Dom Estevão, junto com o documento que continha as opiniões dos bispos, enviou também o Diário de Santa Faustina, não o original, preste bem atenção, mas o texto transcritos alguns anos antes à máquina, traduzido para o italiano, nos anos de 1950 ou 1952. Essa cópia foi por 3 vezes oficialmente confirmada pela Cúria Metropolitana de Cracóvia como concordante com a fonte. Infelizmente, preste atenção, o texto continha numerosos erros. O diário foi mal transcrito e mal traduzido. Por ordem da Madre Micaela, o texto foi copiado à máquina pela Irmã Xaviera, que também, juntamente com Frei András, numerou as páginas. Olhe só, o Padre André Wittkopf, que é autor de vários livros sobre Santa Faustina, registra esse fato. Fala o seguinte: a Irmã Xaviera achou oportuno mudar algumas definições, acrescentar ou omitir certas expressões e até, por descuido, ela deixou fora trechos mais longos. Algumas formulações tornaram-se quase próximas da heresia. Com isso, na introdução à primeira edição crítica do diário, o Padre Jorge, vice-promotor da fé no processo informativo da causa de Santa Faustina,
escreveu: a quantidade de erros apresentados chega a várias páginas de um denso texto datilografado. Tratava-se de omissões de frases inteiras e de páginas do texto, de um grande número de expressões modificadas, substituídas por outras, omitidas ou acrescentadas. Um erro muito importante foi o de que no texto copiado não foi assinalado quais eram, preste atenção, realmente palavras de Irmã Faustina e quais palavras provinham de Jesus. Irmã Faustina, muitas vezes, na mesma frase, passava de suas palavras às palavras pronunciadas por Jesus, que depois ela sublinhava a lápis. A falta de distinção dessas palavras levava a uma interpretação totalmente diferente, errada. As irmãs da Congregação de Nossa Senhora da Misericórdia escreveram mostrando um exemplo. Na página 161 do manuscrito lemos: Deus prometeu uma grande graça, especialmente a ti e a todos que a proclamarem esta minha grande misericórdia. Essa frase, sem que sejam assinaladas, sublinhadas as palavras de Jesus, é pelo menos obscura, mas pode ser também entendida no sentido de que Deus prometeu uma grande graça àqueles que proclamarem a grande misericórdia de Santa Faustina, a autora, o que é evidentemente uma heresia. A principal acusação apresentada pelos relatores do Santo Ofício nos anos 50 dizia respeito ao fato de que as revelações de Irmã Faustina, em 3 aspectos, eram duvidosas e questionadas. Veja bem, as acusavam que a veneração da imagem de Jesus misericordioso, que a festa da misericórdia e a recitação do terço, que a estas devoções se estaria sendo atribuído um poder ilimitado que agia por si só, como se fosse suficiente apenas a veneração da imagem, a propagação do seu culto e assim se poderia alcançar a vida eterna, ou seja, a salvação. Pois é, na verdade isso com certeza esvaziava ou esvazia todo o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, sua oferta, sua paixão e morte para a nossa salvação. Hoje ficamos aqui, queridos. Depois veremos as justificativas que sucederam a essas interpretações do Santo Ofício por conta dos erros de transcrições e omissões. Como é zeloso o nosso Deus! E reflete isso através da nossa querida Igreja. Mãe, a Igreja apresenta como uma devoção a ser seguida, como tudo ou depois que tudo é analisado minuciosamente. Estamos vendo aí passo a passo. Ela é um exemplo que precisamos ver e seguir. E quem é a Igreja? Somos nós, queridos. Por isso nós precisamos ter nossa vida transparente, analisada, planejada. Os católicos, os cristãos, são igreja, templo que deve ser santo. Somos o templo em que habita Deus, onde habita o Espírito Santo desde o nosso batismo. Você já pensou sobre isso na sua responsabilidade? Na sua postura como cristão, como católico, você que se diz, até critica alguns irmãos, outras fés, outras religiões. Hoje eu li uma frase de São João Maria Vianney e trouxe para nós aqui, pois somos igrejas vivas, testemunhos de Cristo e precisamos agir em todos os aspectos como tal. Vamos ouvir a frase? A boca de uma pessoa que fala palavrões e tem um falar contrário à pureza é senão uma abertura
e um tanque que o inferno usa para vomitar suas impurezas sobre a terra. Como é forte, né? E aí eu pergunto, como nós estamos? Será que colocamos esse aspecto na nossa vida? Quando fazemos nossa reflexão no nosso plano de vida pessoal, no nosso PVP. É isso mesmo, plano de vida pessoal. Precisamos também ter um plano, estabelecer a nossa meta de transformação, de caminhada. Escuto muito ainda coisas ao meu lado de cristãos, na igreja, na sociedade, nos eventos. As pessoas falam vulgarmente, piadas chulas, como se não conhecessem a Deus, digamos assim. Será que as pessoas confiam quando eu falo de Jesus? E pela nossa postura, desejam ardentemente ser também como somos? Ou não credibilizam, se afastam, não confiam, digamos assim, e seguem outro rumo? Vamos decidir ser todos de Jesus. Encher os nossos lábios de louvor que brota do nosso coração, que foi transformado, que foi purificado, selado pelo Espírito Santo que habita em nós. Selados no amor de Deus que se realiza através da nossa oração constante, perseverante, fiel. Por graça de Deus, por estarmos ali, Ele vai nos purificando, nos transformando. Peçamos a Deus, ao Espírito Santo, a fidelidade e não esqueçamos, confessemos os nossos pecados, nos reconciliando com nosso Senhor. Purifiquemos o nosso coração. Sempre, queridos, contando com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.